Fala galera, estamos em mais um episódio do Podcast Santa Rosa. E hoje nós estamos aqui com um momento especial. As nossas alunas do Santa Rosa, que foram classificadas para a Olimpíada Internacional de Geografia. Quando nós iniciamos esta caminhada, o que nós queríamos inicialmente era que o Colégio Santa Rosa estivesse no topo das escolas do Pará na Olimpíada de Geografia. Dessa etapa nós já passamos e conseguimos chegar na etapa nacional. Fomos medalhistas da etapa nacional e o mais importante, essas duas moças que aqui estão hoje com a gente conseguiram colocar o nome do Colégio Santa Rosa no mundo, pois em julho elas estarão na Tailândia, representando o Colégio Santa Rosa na Olimpíada Internacional de Geografia. E nós viemos aqui com vocês hoje contar um pouco dessa história. Um pouco desse processo de formação para que nós chegássemos a essa tão almejada vitória, que é a participação do Santa Rosa numa Olimpíada Internacional. Estamos aqui com a aluna Isabela Granado, com a aluna Bárbara Puget, para que elas possam contar para vocês um pouquinho do que foi essa trajetória de sucesso, do que foi essa caminhada da vitória, do que foi colocar o Santa Rosa novamente no topo. E só para que vocês nos acompanhem, por favor, sigam as redes sociais do Colégio Santa Rosa, divulguem esse podcast para os seus amigos, para os seus colegas, para que a gente possa contar essa história e ecoar ela da melhor forma possível. Meninas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bora falar um pouco para os nossos alunos do Santa Rosa o que foi o nosso processo de preparação? No primeiro momento, eu queria que vocês falassem um pouco de como foi essa preparação inicial. Como foi a gente saber dessa Olimpíada de Geografia, a descoberta sobre ela, o que fez vocês chegarem e dizerem assim, eu quero participar dessa Olimpíada, a Olimpíada de Geografia exclusivamente, e como foi para se preparar em todas essas etapas, desde a etapa local até nós chegarmos na etapa nacional e agora a nossa preparação para que nós fôssemos classificados para a etapa internacional. A gente estava fazendo a Olimpíada de História e aí eu fiquei sabendo da Olimpíada de Geografia. Aí eu falei, para minha equipe, a Isabela e o Wendel, sobre a Olimpíada de Geografia. E aí eu falei para eles que era para a gente participar, porque especialmente o Wendel, ele gosta muito de geografia, eu gosto muito da parte geopolítica e a Isabela, ela também gosta, mas ela também queria participar. Aí a gente acabou indo atrás de participar dessa Olimpíada muito tarde, foi praticamente nenhuma das últimas semanas. Final de junho, a gente ia falar com a Hannah pedindo para ela inscrever a escola na UBG. Mas deu certo. Deu certo. Aí depois a gente teve a fase nacional, na verdade estadual que chamam, E a gente teve os encontros semanais, para discutir as questões. E eu gostava muito desse momento de discutir as questões, não só nos encontros, mas também quando eu estava com a Isabela e com o Wendel, porque é uma dinâmica parecida com a da NHB de discutir as questões, mas era interessante estar com eles falando sobre esses assuntos, esses temas, que inclusive às vezes a gente não tem tanto contato na escola, mas que a gente acaba tendo nesse momento da Olimpíada. Acho que da parte, na fase das 3 fases online, a parte mais marcante era essa parte de fazer as questões juntos, principalmente porque a gente tinha acabado de fazer a Olimpíada de História também, é parecido, mas é muito interessante poder ver sobre essas partes da geografia que a gente acaba não vendo tanto na escola, porque tem muitos assuntos, muita coisa, então é muito interessante poder ver outras partes dela. Meninos, vejam que eu tenho a honra de ser professor de geografia delas, Participei desse processo de preparação. Como muito bem elas estão dizendo, você, numa Olimpíada, muitas vezes, acaba tendo contato com a ciência geográfica, no caso da Olimpíada de Geografia, e analisando tópicos que fogem um pouco da realidade do que está sendo trabalhado para o vestibular, para o Enem. Então, a gente enxerga essa geografia de maneira mais holística, mais ampla no todo. E o mais importante, como elas disseram, é que numa participação de Olimpíada, e o Santa Rosa hoje está em destaque nesse processo de participação das Olimpíadas, não é só a preparação, não é só adquirir conhecimento,
mas também todo esse processo de socialização, de contato com os amigos, de discutir temáticas, né? Às vezes a gente para um pouco para discutir tantas coisas, mas elas estavam discutindo temáticas voltadas para um tema específico em relação à ciência geográfica, tentando encontrar ali uma resposta para uma questão de geopolítica e, às vezes, encontrar uma resposta para uma questão de relevo terrestre, por exemplo. E, por falar em contato, meninas, por falar nessa socialização, quando a gente chega na etapa nacional, vocês tiveram contato ali com pessoas do Brasil todo. Às vezes, esse contato já havia por conta do nosso, hoje, meio digital, do nosso meio informacional, dos contatos pelos grupos, pela internet e tudo mais, mas lá nessa Olimpíada Nacional, vocês tiveram a possibilidade dessa socialização com alunos também focados na Olimpíada de Geografia do Brasil inteiro. E como é que é essa socialização, como foi esse processo ali na etapa nacional em Campinas? A primeira pessoa que a gente teve contato lá foi um menino da Paraíba, que eu já conhecia na internet, mas lá a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas assim, maravilhosas, incluindo 3 alunos de Parintins, né, do Amazonas, Legal. E os 3 outros do Pará, de Novo Progresso. Eles todos foi muito interessante conhecer eles, porque a gente falou com várias pessoas do norte, mas eles foram os que a gente mais teve contato assim, durante todos os dias lá, e a gente continuou mantendo contato com eles. Então, foi muito interessante ter contato com pessoas da mesma região que a gente, que estavam lá com o mesmo objetivo e os mesmos interesses. Que legal, bacana essa socialização e essa potencialização do norte. Por falar nisso, o norte do nosso país está ali, através dessas meninas e do Colégio Santa Rosa, sendo expandido para o mundo, né? Então, é importante até essa quebra de paradigma, essa importância da gente colocar também o nosso estado, que hoje está tão em destaque por conta das conferências ambientais, como é o caso da COP30, e colocar eles nesse momento, né, por coincidência, exatamente no ano de 2025, quando a COP30 vai acontecer aqui em Belém, nós teremos 2 meninas de Belém representando o Colégio Santa Rosa na Olimpíada Internacional de Geografia. E você, Isabela, como foi essa socialização lá em Campinas, na etapa nacional? Fazer as provas, ganhar a medalha também foram parte muito importante, mas eu realmente acho que a parte mais marcante da fase nacional foi poder conhecer todas as pessoas, porque a gente estava no mesmo hotel, todo mundo, e nos períodos que não tinha prova, a gente conseguia assim, conversar bastante com as pessoas, além dessas pessoas que ela falou, a gente conheceu muita gente, tipo, de vários lugares do Brasil, de Minas Gerais, tem o da Paraíba, de Fortaleza, e é muito interessante poder ter contato, porque mesmo sendo dentro do Brasil, é muito diferente. Então é muito interessante ouvir os sotaques. Acho que é a coisa que a gente mais conversou, prestar atenção nos sotaques diferentes. Acho que foi uma coisa assim, muito interessante, tipo, muito marcante. E eu acho que é um aspecto também muito interessante da Olimpíada Internacional, porque a gente vai poder conhecer bastante gente, não de vários países, que tem várias culturas diferentes, línguas diferentes. Então... E assim, meninas, quando a gente fala de Olimpíada de conhecimento, a gente, apesar de todo o processo que vocês colocaram, de preparação, de socialização, mas por ser uma Olimpíada não deixa de ser uma competição, né? E eu queria que vocês pudessem passar para os nossos alunos do Santa Rosa que estão nos assistindo e que, querendo ou não, podem e devem estar envolvidos em outras Olimpíadas. Esse ano a gente vai ter novamente, né, a participação do Santa Rosa na Olimpíada Nacional de Geografia, na Olimpíada Brasileira de Geografia. Esse ano é a 10ª edição da Olimpíada. E o que eles estão esperando vocês falarem ali, assim, naquele momento que vocês estavam em Campinas, né? Depois das provas, como a Isabela disse, foram para lá não somente por essa socialização, que é legal, mas também vocês passaram por uma série de provas e de testes para conseguir alcançar até uma medalha. E trouxeram para a gente uma medalha para o Santa Rosa, que é a nossa medalha da Olimpíada de Geografia. E aí eu queria que vocês falassem um pouco para os nossos alunos de casa, assim, como é essa tensão, essa ansiedade, depois que fizeram a prova, depois que participaram da prova. Eu já queria que vocês até aproveitassem, já contassem um pouco para eles, porque a Bárbara falou que a nossa preparação aqui, ainda na etapa estadual, foi o diálogo, a conversa para tentar resolver as questões. Mas quando a gente vai para a etapa nacional, como eu queria que vocês aproveitassem e já contassem para a galera de casa, como é que foram essas provas? O que eles exigiram de vocês? Tinha uma prova prática que exigia de vocês um contato não somente de resolução de questões, mas de uma análise prática da geografia.
E eu também queria que vocês falassem sobre essa ânsia, essa ansiedade, essa tensão, né, que às vezes nossos alunos sentem ali, mas a confiança também de saber que vocês foram para lá, que vocês fizeram algo de qualidade e que com certeza essa medalha aqui, ó, ela desceria aqui na nossa cidade. Então eu queria que vocês falassem desses dois momentos. Primeiro, as provas, o processo lá de preparação, até a chegada desse momento que vocês foram chamadas para o pódio, levantaram ali a bandeira do Pará, receberam a medalha e foram classificadas ali para a etapa internacional. Queria que vocês contassem um pouco desse momento. A primeira prova que a gente fez lá foi uma prova discursiva. Eram vários tópicos. E cada tópico tinha algumas questões relacionadas a esse tópico, né? Particularmente, foi a prova que eu mais gostei de fazer. Eu lembro que em uma das questões ela perguntava alguma coisa relacionada ao garimpo aqui na Amazônia. Olha. Então, eu me identifiquei com a questão e eu acho que eu desenvolvi bem ela. Eu, particularmente, gostei bastante, né, da prova escrita. Depois, a gente teve uma prova prática. Foi a única prova que a gente fez em grupo. E foi a prova mais difícil. Horrível. Foi a prova... Não assuste, pessoal. Não, mas foi interessante poder fazer junto, porque eram, tipo, duas questões. Uma era sobre as enchentes em Petrópolis, que tinha um mapa, era para analisar. E a outra era sobre a Unicamp. E também tinha um mapa, tinha que fazer conta de escala. E essa questão de Petrópolis era para a gente escrever um texto solucionando o problema, né? Certo. Identificando e dando uma possível solução. A gente começou a fazer essa questão juntos, mas aí no final eu fiquei fazendo sozinha e aí a Isabela e o Wendel foram fazer a questão do mapa da Unicamp. Mas a gente não conseguiu terminar a segunda parte, que era desse do mapa da Unicamp. Então, acho que por isso também foi uma prova que pra gente foi muito trabalhosa. Por essa questão, exige muito e a gente não... E 5 minutos depois a gente teve que fazer a prova da EGEU. Da Internacional. Que a gente fez uma outra prova, uma das provas seletivas a gente fez lá. E também foi uma prova muito cansativa, porque eles mostravam umas imagens e tinha uma pergunta para responder em forma de texto. E era pouco tempo, então... E tinha que ver tudo em inglês, então foi, assim, uma prova cansativa. A experiência foi muito... Esse dia foi o mais cansativo. Foi. Era quarta. A gente fez 3 provas. 3 provas nesse dia. Mas é interessante que o nosso aluno de casa perceba que essas meninas, apesar de estarem na Olimpíada Internacional de Geografia, mas ao longo do processo, até como atleta numa Olimpíada, e também os nossos alunos que estão, assim como elas, em preparação para o vestibular, vejam que há momentos de tensão. Há momentos de instabilidade, há momentos da gente cair, mas o mais importante, não desistir. Como elas muito bem disseram, tiveram momentos ali ao longo da etapa nacional que não deu para terminar uma determinada atividade, mas a gente vai para outra, compensa, organiza, mas não desiste, continua. E hoje elas estão aqui classificadas para a etapa internacional, para a Olimpíada Internacional de Geografia. Na hora que vocês receberam a premiação, na hora que vocês foram chamadas, na hora que veio a grande vitória, como foi esse momento? Acho que foi chocante, porque, como eu disse, a prova da Internacional lá em Campinas, ela foi difícil. Eu acho que eu fui só entender o comando da questão na metade do tempo. E foi muito incrível, tipo assim, a experiência de comemorar junto e ver que a gente tinha sido selecionada e subir no palco segurando a bandeira. Tipo, foi um momento muito marcante. Eu lembro quando eles espelharam os nossos nomes, né? Legal. Primeiro eu vi o nome da Isabela. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi o nome dela, mas aí depois eu vi o meu nome e eu fiquei mais feliz ainda porque eu tinha passado junto com ela. E eu até estava comentando um dia desses com ela que a gente fez toda a Olimpíada juntas, tipo, a partir que a gente estava em grupo, né? E depois, quando a gente estava se preparando para a Internacional, desde esse momento a gente já estava juntas, desde antes, na verdade, nas fases online. A gente sempre fez tudo juntas, então pra gente foi muito importante passar naquele momento juntas e passar agora de novo juntas. Poxa, que bacana. E meninas, essa união toda aí, né, em relação a essa preparação, os nossos alunos de casa estão pensando assim, Olimpíada Internacional de Geografia, as provas todas sendo respondidas em inglês, exigindo de vocês não somente mais a resolução de uma questão discursiva, num formato diferente, e eu queria que vocês contassem para eles em casa como é que foi essa seleção, porque o pessoal de casa precisa entender que houve uma classificação geral para que elas pudessem estar
aptas a irem para a Olimpíada Internacional, mas após essa classificação geral, houve uma outra seletiva para escolher uma seleção mesmo de alunos para que eles pudessem ir representar o Brasil, porque lembre, apesar da gente estar carregando a bandeira do Santa Rosa, apesar da gente estar carregando a camisa do Santa Rosa, a gente está representando o Brasil na Olimpíada Internacional de Geografia. Então teve toda uma seletiva, todo um crivo para selecionar os alunos que iriam representar o Brasil na seleção principal para que eles pudessem ir para a Tailândia nos representar nessa Olimpíada Internacional. E aí eu queria que vocês explicassem para os nossos alunos de casa como foi essa seletiva, esse crivo, que não foi nada fácil, né? Imagino eu. Primeiramente, quando deram a possibilidade da gente de participar da Olimpíada Internacional, comunicaram, né, para os participantes que foram selecionados para a fase nacional que eles poderiam fazer 2 provas online. Primeiro, uma prova de 40 questões objetiva e outra de 4 questões discursivas. Então, Tudo em inglês. Tudo em inglês. Tudo em inglês. E eram, se eu não me engano, 60 pessoas fizeram essa prova, e dessas 60, 20 foram aprovadas para fazer, eu acho que foram 20 também, 20 foram aprovadas para fazer lá em Campinas, essa prova que a gente comentou que era discursiva. E dessas 20, 10 passaram para a seletiva online. Aí, dessas 10 que foram selecionadas, a gente montou um grupo e a gente online fez 3 provas diferentes para poder selecionar quem iria de verdade para Os 4. Porque a equipe da Internacional são 4 alunos e aí esses 10 que foram selecionados participaram dessas provas. Então, primeiro a gente fez uma apresentação que a gente fez em dupla Sobre a estrutura da prova da Olimpíada Internacional. Então a gente já pesquisou bastante, tipo, para entender como é que funciona. E depois a gente fez um artigo sobre a nossa cidade, no caso Belém. Sobre alguma dinâmica de Belém. Tá, rapidinho, esse artigo, quantas páginas cada um? O meu deu 46, eu acho. E o teu, Bárbara? O meu deu 27. Tudo em Inglês. Ah, só para os meninos lembrarem. Podem continuar. E, por último, a gente fez 2 provas no mesmo formato das provas online, que foram uma objetiva e uma discursiva. Só que dessa vez os conteúdos eram mais aprofundados, é bem mais específico. A gente teve que estudar muito e acho que a parte mais difícil foi, tipo, essas 2 provas, porque, como a gente falou, né, é bem diferente do que a gente estuda na escola. E uma coisa interessante é que, tanto que a gente estudou, o que a gente está vendo na aula agora, a gente já estudou tudinho. Já sabe tudo. Eita. E, gente, guardem essas informações. Olha o que elas disseram. Eram 60 alunos que poderiam se classificarem para a etapa internacional. Desses 60, 20 passaram no crivo. Desses 20, 10 ficaram para que houvesse a formação da seleção brasileira de geografia que vai representar o Brasil na etapa internacional. E desses 10, somente 4 foram selecionados para efetivamente irem para a Tailândia. E pasmem no que eu vou dizer agora. Desses 4, vocês têm aqui a primeira colocada, a Isabela Granado, da seleção brasileira, e a terceira colocada, que é a Bárbara, da seleção brasileira, que vai representar o Brasil na etapa internacional. Então vejam que foi um processo longo de preparação, não somente de preparação, não somente de socialização, mas principalmente de conhecimento, de estudo, e que hoje é carimbado, é efetivado com toda essa vitória que essas meninas conquistaram. Então, em nome do Colégio Santa Rosa, da equipe de geografia do Colégio Santa Rosa, que não é representada somente por mim, eu estive ajudando elas nesse processo, mas elas vêm desenvolvendo essa capacitação geográfica desde muito pequenas. Então, a equipe de geografia do Colégio Santa Rosa, a equipe técnica do Colégio Santa Rosa, que apoiou elas em todo esse processo, e está aqui hoje com 2 meninas que vão para longe, né? Não é tão pertinho, a Tailândia não é bem aqui, o pessoal está pensando que é a Tailândia do interior do Pará, mas não, elas vão para a Tailândia mesmo, lá longe, para poderem representar o Brasil na seleção brasileira da Olimpíada Internacional de Geografia. E em nome do Colégio Santa Rosa, em nome da equipe de geografia do Colégio Santa Rosa, em nome da equipe técnica, eu queria parabenizar vocês novamente, né? Esses parabéns já foram feitos de várias maneiras, no grupo, na sala e tudo mais, mas eu queria parabenizar vocês novamente por todo esse empenho, que isso aqui é uma efetivação do conhecimento que vocês adquiriram, do desgaste que vocês tiveram, mas as vitórias, elas sempre vêm acompanhadas sempre de muito esforço, de muito compromisso, de muita competência. E eu fico feliz por estar aqui com vocês,
junto com o Colégio Santa Rosa, dando todo esse apoio para que vocês possam realizar o sonho de vocês, né? Então, a geografia está sendo muito bem representada por essas meninas e você que acompanhou a gente nesse podcast, perceba, não é nada impossível. Basta você traçar o seu sonho, como essas meninas traçaram. Como a Bárbara disse lá no início, a gente soube da Olimpíada Brasileira de Geografia, a gente quis participar. Então, trace o seu sonho, o que você quer, o que você busca. O Colégio Santa Rosa está aqui para apoiá-los em tudo que for preciso, para que você alcance o seu objetivo, para que você alcance o seu sonho. E meninas, boa viagem. Obrigada.